O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rafael De Lázari. O curso é sobre direito constitucional, direitos sociais e preâmbulo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus caros colegas. Eu sou o professor Rafael De Lázari, advogado e doutorando em Direito. Minha área principal é Direito Constitucional. Nós estamos fazendo aqui um estudo hoje do Direito Constitucional. Com isso, nós chegamos à nossa quinta e última aula do nosso estudo nesse programa Saber Direito da TV Justiça. Nós trabalhamos na nossa primeira aula sobre o preâmbulo constitucional, temos questões interessantíssimas a respeito do preâmbulo, o preâmbulo que costuma ser tão esquecido nos cursos de direito constitucional, nas constituições comentadas, nas constituições anotadas. Nós fizemos aqui um estudo um pouco sistematizado para vocês. Depois nós adentramos o estudo dos direitos sociais propriamente ditos, trabalhamos com os fundamentos de direitos sociais. Na aula seguinte, trabalhamos com os direitos sociais em espécie. Na nossa aula passada, nós trabalhamos com a chamada tese da reserva do possível, que você viu, não é tão complicado assim, parece um bicho de 7 cabeças quando você ouve um nome pela primeira vez, reserva do possível. O que seria reserva do possível? Você vê que é uma situação que está aí no seu cotidiano de uma maneira mais clara, mais nítida, mais evidente do que possa parecer. Nós chegamos agora à nossa quinta aula, a aula sobre o mínimo existencial. De antemão, eu gostaria de agradecer a participação de vocês nesse curso, o prazer por ter me permitido lecionar para vocês, meu caro telespectador, que está assistindo esse programa pela TV Justiça, que vai acessar esse programa pelo YouTube, e agradeço também aos funcionários da TV Justiça pelo prazer, pela maneira como eu fui bem tratado aqui. Eu torno isso público para todos aqueles que estão assistindo esse programa. Tudo bem? Agora nós chegamos então na nossa quinta aula. Vamos trabalhar com o chamado mínimo existencial. E o que seria o mínimo existencial? Olha, diferentemente da reserva do possível, em que o conceito sequer ajuda você na elaboração de um raciocínio, o mínimo existencial parece, logo de início, um conceito autoexplicativo. E por que eu digo um conceito autoexplicativo? Olha, é um mínimo, e não se trata de qualquer mínimo, é um mínimo existencial. Com isso, eu estou falando de direitos, eu estou falando de um grupo qualificado de direitos que compõe o necessário à existência de uma vida digna. Eu falei isso eu falei isso duas, eu falei três, eu acho que eu falei umas 5 vezes isso hoje. Não há sentido algum num texto constitucional, não há sentido algum num texto infraconstitucional se a implementação de direitos não se der em prol da dignidade da pessoa humana. Nesse diapasão, o mínimo existencial viria para assegurar, ao menos de uma forma mínima e de uma forma existencial, a dignidade da pessoa humana. O surgimento do mínimo existencial também ocorreu na Alemanha, tal como a reserva do possível. A diferença é que, enquanto a reserva do possível surgiu na Alemanha em 1972, nas mãos do Tribunal Constitucional Federal Alemão, o mínimo existencial é trabalhado já desde a década de 50, no Tribunal Federal Administrativo Alemão. Olha só essa diferença que interessante. A reserva, você grava, reserva, Tribunal Constitucional Federal. Mínimo existencial, Tribunal Federal Administrativo na década de 50. É óbvio que depois a tese acabou chegando na Corte Constitucional Federal Alemã, alcançando seu ápice na década de 1990, e desde então o mínimo existencial vem sendo trabalhado no direito estrangeiro, no direito alienígena. No Brasil, a tese chegou, ela foi introduzida pelo professor Ricardo Lobo Torres em 1989, apenas um ano após a promulgação da nossa Constituição Federal de 1988. E ele tratou pela primeira vez essa ideia de mínimo existencial. Uma noção preliminar. Pode ser que você encontre aí na doutrina mínimo existencial como sinônimo de mínimo vital. Olha só, mínimo vital. Sabe por quê? Porque muita gente retira o mínimo existencial das concepções de justiça distributiva de John Rawls. E John Rawls, quando ele vai trabalhar com justiça distributiva, ele é um fomentador, ele é um estimulador da ideia de igualdade substancial. E na sua obra, quando ele trabalha além da igualdade substancial e além da ideia de
justiça distributiva, ele também trabalha com a ideia de mínimo vital. Seria essencialmente a mesma coisa. Mínimo existencial, mínimo vital, existência é aquilo que você precisa para viver, vamos tratar como expressões sinônimas. Existem alguns posicionamentos minoritários na doutrina questionando essas expressões, diriam que elas na verdade seriam antônimas, né? Não antônimos, perdão, seriam diferentes. Uma coisa seria mínimo existencial, uma coisa seria mínimo vital. Agora, para efeito do seu estudo, não há uma grande diferença entre encontrar as expressões mínimo existencial e mínimo vital. Olha só, quando eu trabalho a ideia de escolhas trágicas, quando eu trabalho a ideia de custo dos direitos, a gente tem que pensar na chamada lógica do cobertor pequeno. Isso aqui é lógico, é óbvio, é uma visão metaforizada que eu quero fazer para você. Mas o que é o cobertor pequeno? Você é uma pessoa, às vezes, grande, tem um cobertor. Se você cobre a cabeça, o pé fica descoberto. Se você cobre o pé, a cabeça fica descoberta. É a lógica do cobertor pequeno. Agora, vamos transpor, vamos trocar a pessoa que vai ser coberta pela população, pelos indivíduos do Estado. E vamos trocar o cobertor pelo orçamento público, por aquilo que o Estado pode custear para a população. Olha, o que você vai acabar dizendo? É população demais, é gente demais, é necessidade demais para um orçamento de menos, para um dinheiro de menos, para uma implementação de direitos sociais de menos. Aí nós temos aquela ideia de reserva do possível, etc. Agora, para que a reserva do possível não se constitua um óbice, de uma certa forma incondicionado ou até indiscriminado à implementação de direitos fundamentais, notadamente os direitos sociais, insisto, objeto desse nosso curso, e os direitos mais onerosos aos cofres públicos, disparadamente os direitos mais onerosos aos cofres públicos, se começou a utilizar como contraponto, como lógica, como argumento adversário a tese do mínimo existencial, para falar o seguinte: olha, a gente até admite a tese da reserva do possível, mas a reserva do possível ela tem um limite. Esse limite encontra-se no mínimo existencial. Contra o mínimo existencial, nada. Nem mesmo a reserva do possível poderia ser alegado. Por que esse argumento? Se é mínimo e se é existencial, significa que nós já estamos abrindo mão em prol do Estado de muita coisa. Nós estamos querendo apenas resguardar o mínimo. Que mínimo seria esse? O mínimo existencial, o mínimo vital, um mínimo suficiente para uma vida digna. É óbvio que vai ter muita discussão, mas a grande lógica do mínimo existencial é essa. Agora, na busca por um conceito, convém falar que o mínimo existencial ele deve ser alegado pelo particular em face do Estado. Olha que interessante, como que é bom fazer um estudo sistematizado, embora separado da reserva do possível e do mínimo existencial. Nós não trabalhamos na aula passada que a reserva do possível ela é alegada pelo Estado em face do particular e deve ser devidamente argumentada, deve ser devidamente justificada. Você pensa numa ideia de duelo, numa ideia de embate, numa ideia de conflito. Enquanto a reserva do possível é alegada pelo Estado em face do particular, o mínimo existencial é alegado pelo particular em face do Estado. O que significa? Vou tentar traduzir isso para você em termos práticos. Uma ação pleiteando o fornecimento de um medicamento que custe R$20 mil pelo Estado. O indivíduo vai falar o seguinte: olha, eu preciso desse medicamento, não existe um medicamento genérico, não existe um medicamento mais barato, não pode ser outro medicamento. Sem esse medicamento eu vivo, sem esse medicamento eu morro. Esse medicamento faz parte do mínimo existencial. Olha que interessante, enquanto o Estado poderia alegar a reserva do possível como matéria de defesa, o particular já vem e na sua alegação, na petição mesmo, na sua petição inicial, já fala: olha, isso aqui atende meu mínimo existencial. Agora, tal qual eu falei para a reserva do possível, óbvio, não basta alegar, deve ser demonstrado de uma certa maneira. O que eu estou querendo dizer? Se esse remédio, de fato, ele é tão necessário assim para a sua existência, deve vir acompanhado de algum laudo pericial, de algum documento médico falando: olha, esse medicamento ele é fundamental para que esse paciente viva, que esse paciente tenha alguma qualidade de vida. Então, você não basta alegar. No direito de hoje, o Instituto da Prova, ele tem se tornado cada vez mais importante, sobretudo pensando no desenvolvimento da chamada teoria da argumentação. Não basta a prova em si, é preciso a argumentação.
Então, quanto mais você argumentar, quanto mais você justificar aquela sua necessidade, quanto mais você produzir provas de que você realmente tem razão na peleja judicial que você move em face do Estado, maiores são as chances de você obter êxito. Então, tal qual a reserva do possível deve ser também justificada, a ideia é que o mínimo existencial também seja justificado. Tudo bem? Uma outra questão que a gente precisa trabalhar aqui do mínimo é o mínimo existencial e a sua relação com o chamado, com o ativismo judicial, que nós trabalhamos aqui de uma forma até insistente, de uma forma até exauriente. O que eu estou falando? Em regra, o indivíduo deve alegar o mínimo existencial para que o Estado acolha. Agora, há se fazer uma particular ressalva, sobretudo na jurisprudência dos tribunais, sobretudo na doutrina que defende a tese do mínimo existencial, de que o Poder Judiciário poderia conceder questões, decisões de ofício com base no mínimo existencial, ainda que o particular não tivesse alegado. Seriam situações excepcionalíssimas, mas decisões como essas seriam ditas decisões ativistas judiciais, porque o juiz, vamos supor, uma petição comum, o indivíduo só alega que está precisando, alega lá, vamos pensar no caso prático, vai falar da dignidade humana, do direito constitucional à saúde, enfim, do direito constitucional à educação, mas não alega nada sobre o mínimo existencial. Aí o Estado vem, numa eventual contestação, e fala, olha, aqui tem reserva do possível, aqui a gente não pode alegar nada. Você vê que, em tese, o juiz não poderia reconhecer, porque o juiz deveria se limitar àquilo que ou o particular está alegando ou aquilo que o Estado está alegando. Mas, com base no ativismo judicial, a gente tem encontrado algumas decisões na jurisprudência, tanto dos tribunais de justiça, tanto dos tribunais regionais federais, STJ, STF, reconhecendo a importância de se reconhecer o mínimo existencial, inclusive de ofício. O juiz pode reconhecer o perfilhamento de uma determinada situação a uma casuística do mínimo existencial. Valendo lembrar sempre que uma decisão dita ativista judicial deve ser utilizada com parcimônia, com critérios os mais objetivos possíveis. A ideia é que sempre se busque critérios para evitar subjetivismos, mesmo porque os juízes são seres humanos. Eu já trabalhei isso com vocês na última aula. Tudo bem? Vamos fazer um resumo parcial do que a gente viu até agora. Um resumo parcial do que nós trabalhamos até agora na nossa aula. Vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês. A tese do mínimo existencial surgiu na Alemanha, na década de 1950. Eu falei que essa tese surgiu no Tribunal Federal Administrativo Alemão, depois ela foi levada pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão. Valendo lembrar, a reserva do possível foi no Tribunal Constitucional, o mínimo essencial foi no Tribunal Administrativo. Segunda coisa que eu falei para vocês, o mínimo é um subgrupo qualificado de direitos. Você lembra sempre, caros doutores, vocês lembram sempre da ideia de conceitos autoexplicativos. Se a reserva do possível não é um conceito autoexplicativo, o mínimo existencial certamente é um conceito autoexplicativo. Mínimo. Nós queremos resguardar um mínimo. Que mínimo? O mínimo que nos assegure uma existência digna, o mínimo que nos assegure uma vida digna, o mínimo existencial ou o mínimo vital. Como é que se faz isso? Salvaguardando um determinado grupo de direitos. Significa que de toda uma universalidade de direitos, de todo um universo de direitos, você vai pegar apenas um grupo, você vai pegar um punhado de direitos e falar, olha, com isso aqui ninguém mexe, porque isso aqui integra o chamado mínimo existencial. E a terceira conclusão que nós temos aqui, a respeito da intrínseca relação entre o mínimo existencial e o ativismo judicial, inclusive havendo decisões na jurisprudência e posicionamentos doutrinários de que o mínimo existencial pode ser reconhecido de ofício pelas autoridades judiciais, obviamente, desde que essa decisão judicial seja dada com critérios objetivos, seja dada com parcimônia. Tudo bem até aqui? Vamos trazer agora uma pergunta de um aluno para que nós possamos agregar ao nosso conhecimento. Professor Rafael, meu nome é Jorge Gomes e eu queria saber qual a natureza jurídica do mínimo existencial. Olá, Jorge Gomes. Muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta a respeito da natureza jurídica do mínimo existencial é porque nós estamos estudando esse instituto de uma maneira simétrica à reserva do possível. O grande objetivo dessa aula, o grande objetivo dessa nossa aula sobre direitos sociais, notadamente sobre reserva do possível e sobre mínimo existencial, é promover um estudo simétrico,
é promover um estudo de similidade. Vamos fazendo comparações. Qual que é a natureza jurídica de um, qual que é a natureza jurídica do outro, qual que é o conteúdo de um, qual que é o conteúdo de outro, quem pode alegar um, quem pode alegar outro. Então, se nós trabalhamos a natureza jurídica da reserva do possível, nós também devemos trabalhar a natureza jurídica do mínimo existencial. Diferentemente do princípio da reserva do possível, em que eu disse que é uma decisão escassa, uma decisão ainda incipiente, mas que muito em breve será uma questão tonante aí no estudo dos direitos sociais, a discussão em torno da natureza jurídica do mínimo existencial existe, é uma discussão já um tanto antiga, é uma discussão, diga-se de passagem, absolutamente longe de pacificação. Tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de frisar, eu falei para vocês, a reserva do possível, há quem enxerga a reserva do possível como uma condição de realidade, como um fator exógeno ao direito. Em se tratando de mínimo existencial, não encontrei esse dispositivo, não se encontra essa linha de pensamento. O entendimento é de que o mínimo existencial, ele integra, sim, o direito. É uma condição interior ao direito, não é uma condição exterior, não é uma condição exógena. Quando nós estamos trabalhando com a alegação de mínimo existencial, nós estamos trabalhando com o direito. Eu reforço, por favor, não façam confusão, não se esqueçam desse detalhe. Em momento algum eu estou querendo separar o direito de elementos morais, de elementos valorativos, de elementos filosóficos, de elementos sociológicos e de elementos políticos. Em momento algum eu estou querendo fazer isso. Agora eu estou querendo dizer que questões tipicamente jurídicas devem buscar soluções tipicamente jurídicas. Exatamente por isso que afasta-se a ideia de condição de realidade da reserva do possível, é exatamente por isso que não se alega, sequer se alega a ideia de condição de realidade para o chamado mínimo existencial. Tudo bem? Agora, uma discussão que o entendimento prevalente a respeito da natureza jurídica do mínimo existencial é a natureza de regra. Prevalece na doutrina, guarde bem isso, prevalece na doutrina a ideia de que o mínimo existencial tem natureza de regra. Nós trabalhamos na nossa aula de uma maneira en passant, obviamente, porque isso já está pacificado na doutrina. Se a gente pegar a doutrina de Alexis, pegar a doutrina de Dworkin, há uma superação da ideia de que princípio não era norma. A gente tem como norma regras e princípios, depois nós temos valores, depois nós temos postulados normativos, ou metanormas, ou normas chamadas normas de segundo grau. Mas a grande discussão é princípio ou é regra? Regra submete à lógica do tudo ou nada, princípio submete à lógica do mais ou menos. E o argumento prevalente no mínimo existencial é de que se trata, a natureza jurídica do mínimo existencial seria de regra. Primeiro, por quê? O primeiro argumento em prol desse entendimento é o seguinte: o mínimo existencial integra o chamado núcleo duro dos direitos fundamentais. Se a gente parar para pensar pensa que isso aqui, vou tentar visualmente explicar para vocês, pensa que isso aqui sejam os direitos fundamentais, tá? Haja uma questão circundante, existem vários elementos circundantes de direitos fundamentais. Agora, isso aqui seria o grosso dos direitos fundamentais. Seriam os direitos fundamentais na sua forma bruta, na sua forma mais essencial, na sua forma mais fundamental. O mínimo existencial teria que ser regra, porque no que está circundante a esse núcleo duro, você poderia relativizar, mas aqui, no que está nesse núcleo duro, você não poderia relativizar de maneira alguma. Então, de que maneira você asseguraria isso? Olha, é simples, é só você manter a natureza do mínimo existencial como regra, porque contra uma regra você jamais vai poder fazer uma ponderação, é no máximo uma subsunção. Um segundo argumento em prol que defende, um segundo argumento que defenda a natureza jurídica de regra do mínimo existencial é porque o mínimo existencial está intrinsecamente relacionado à ideia de dignidade da pessoa humana. Olha só, a ideia de dignidade humana, a ideia de subgrupo, aliás, a ideia de manter a salvo um subgrupo qualificado de direitos é muito importante em prol dessa dignidade. Olha, esse argumento defende basicamente o quê? Sem esse mínimo, não há dignidade humana. A gente tem sempre que buscar a ampliação do mínimo, tem que buscar a maximização do mínimo existencial. Enquanto esse dia não chega, nós não podemos transpor esse mínimo, essa quantidade ínfima que seja que nós conseguimos conquistar até agora. Então vamos manter como natureza de regra, porque a gente tem que salvaguardar de alguma maneira a dignidade humana.
A gente sabe que a dignidade humana tem uma natureza de sobreprincípio. A dignidade humana está acima de tudo. Já falei para vocês várias vezes hoje. Então, para a gente manter essa dignidade humana, melhor do que isso, para a gente materializar essa dignidade humana, para a gente dar uma cara, falar, ó, dignidade humana é ter infraestrutura, dignidade humana é ter um transporte de qualidade, dignidade humana é ter uma saúde de qualidade, é uma educação de qualidade. Como é que se faz isso? Uma das tentativas é através do mínimo existencial. Para resguardar o mínimo existencial, obviamente, você lhe atribui a natureza de regra. Então, esse é um entendimento absolutamente predominante na doutrina. Vale lembrar, tá? As decisões no STF, no STJ, e aqui eu não falo dos tribunais, mas eu falo do STF e do STJ, são de uma maneira tranquila pela natureza regrativa, natureza de regra do mínimo existencial. Ah, você pode falar, mas professor Rafael, eu dei uma pesquisada, eu encontrei falando em princípio do mínimo existencial, eu encontrei falando em valor do mínimo existencial. Olha, é óbvio que a gente não pode falar nunca numa questão absoluta, a gente não pode falar em 100% de decisões. Mas se você pegar uma amostragem, eu posso garantir para vocês que a cada 10 decisões, a cada 20 decisões, você vai encontrar aí 8, vamos lá, a cada 10 decisões você vai encontrar 8, 9 decisões, se não falando especificamente ou dando a entender implicitamente, deixando por linhas subliminares de que tem uma natureza regrativa. Agora, nós também não podemos esquecer de que o mínimo existencial também pode ter uma natureza principiológica. E esse é um entendimento intermediário. Mas existe, tá? É um entendimento intermediário, porque existem os absolutamente minoritários que defendem que o mínimo existencial teria uma espécie, seria a própria dignidade da pessoa humana em si, então não se trataria nem de uma regra, nem de princípio, mas seria uma própria personificação da dignidade humana, o que a gente já viu que não é. Agora, esse entendimento intermediário é de que o mínimo existencial teria natureza principiológica. E, em se tratando de natureza principiológica, automaticamente nós estaríamos trabalhando com a ideia de ponderação. Estou querendo dizer com isso que, conforme esse entendimento, mesmo o núcleo duro dos direitos fundamentais, mesmo os direitos mínimos a uma dignidade humana, mesmo o chamado mínimo vital, poderia ser relativizado perante perante outras condições constitucionais, dentre as quais a reserva do possível, dentre as quais a limitação de um orçamento público. Mas mesmo quem defende ter o mínimo existencial a natureza de princípio, faz a ressalva. Pode até ser um princípio, mas não é um princípio comum, seria uma espécie de princípio plus, princípio maximizado. É dizer, olha, em se tratando de uma situação comum, você até pode alegar a reserva do possível, você pode até alegar qualquer outra tese, estando na condição de agente estatal. Mas agora, estando diante de uma situação, de uma discussão que envolva o mínimo existencial, é bom que os seus argumentos sejam muito, muito, muito sólidos, porque o mínimo existencial seria um super princípio, seria um princípio plus, seria um sobre-princípio. Vale lembrar, esse é um posicionamento intermediário. Eu, particularmente, é uma questão de opinião, óbvio, me perfilho a esse entendimento. Eu entendo que o mínimo existencial tem a natureza de princípio, mas vale lembrar, a despeito da minha opinião, a despeito desse posicionamento intermediário, é absolutamente prevalente o entendimento segundo o qual o mínimo existencial tem natureza de regra. Vamos passar agora ao nosso próximo ponto, que é o ponto do conteúdo constitucional do mínimo existencial. E aqui tem uma discussão muito grande. O que estaria dentro do mínimo existencial? Olha só, eu trabalhei até agora com vocês, mínimo existencial, eu falei, olha, tem que ser um subgrupo qualificado de direitos, é um subgrupo de direitos. Se é um subgrupo, a gente tem que encontrar o que estaria dentro do mínimo existencial. E isso está longe de ser pacífico. Eu selecionei para vocês aqui alguns posicionamentos. Por exemplo, o posicionamento do professor Ricardo Lobo Torres. Ele não traz um conteúdo específico para o mínimo existencial. Para ele, o mínimo pode ser qualquer direito, ainda que não fundamental. Então, eu repito, para o Ricardo Lobo Torres, né, ele tem um livro específico, Direito ao Mínimo Existencial, né, o mínimo existencial, ele fala que pode ser qualquer direito, ainda que não fundamental. Já, se a gente for trabalhar com a professora Ana Paula de Barcelos, eu acho que é o livro, salvo engano, A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais, ela vai falar como conteúdo do mínimo existencial a saúde básica, a assistência aos desamparados, a educação fundamental e ao acesso ao judiciário. Vamos lá, vou repetir para vocês. A saúde básica, a assistência aos desamparados, a educação fundamental e o acesso ao judiciário. Outro posicionamento do professor Ingo Sarlet, né, posicionamento do professor lá do Rio Grande do Sul. Ele não chega a delimitar um conteúdo,
mas dispensa especial atenção, veja bem, para o salário mínimo, para a assistência social, para a previdência social, a saúde e a educação. Olha só, salário mínimo, assistência social, previdência social, saúde e educação. Veja só, já te dei 3 posicionamentos, já dei para vocês 3 posicionamentos de conteúdo do mínimo. Você ainda consegue encontrar posicionamentos esparsos na doutrina a respeito do conteúdo do mínimo existencial. Há quem correlacione-o ao disposto no artigo 7º, inciso 4º da Constituição, que traz os objetivos do salário mínimo. Vai falar aqui em moradia, em alimentação, em educação, em saúde, em lazer, em vestuário, em higiene, transporte e previdência social. Vou repetir para você esse posicionamento esparso que defende que o mínimo seria correlacionado ao conteúdo do salário mínimo. Falaria em moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. É óbvio, essa questão está longe de ser pacificada. Eu vou arriscar aqui para vocês, tá? Nunca vai ser pacífico o conteúdo do mínimo existencial. Vou falar de novo. Eu posso estar redondamente enganado e particularmente espero que esteja, mas eu acho que dificilmente eu vou errar essa questão. Nunca vai ser pacífico o conteúdo mínimo existencial, porque a ideia de um conteúdo mínimo varia de acordo com o setor, de acordo com o grupo, de acordo com classe, de acordo com a ideologia a qual você pertence. Para alguns, a educação é um mínimo, tem que ser integrante do mínimo existencial. Para outros, não. Para uns, o que tem que integrar o mínimo existencial é a saúde. É tudo que envolve saúde. Saúde preventiva, saúde reparatória, saúde pós-estabelecimento, saúde, demais questões de fornecimento de medicamentos, fornecimento de fraldas, fornecimento de leite para criança específico. A gente encontra na jurisprudência a decisão mandando conceder shampoo, por exemplo. Tudo isso estaria dentro do mínimo existencial. Você vê como que falta um critério. Agora, eu tenho particularmente um entendimento. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu falei para vocês, né? Para vocês não dizerem que eu estou pecando pela omissão, para vocês não falarem, eventualmente, que eu esteja aqui vendendo o meu posicionamento, eu trouxe para vocês o entendimento do professor Ricardo Lobo Torres, trouxe para vocês o entendimento da professora Ana Paula de Barcelos, trouxe o entendimento do professor Ingo Sarlet, trouxe o entendimento que perfilha o conteúdo do mínimo essencial ao objetivo, ao conteúdo, ao objeto do salário mínimo. Agora eu tenho meu particular entendimento a respeito do conteúdo mínimo. Para mim, professor Rafael De Lázari, que eu tenho um livro escrito sobre o assunto, sobre a reserva mínima existencial, eu defendo que no direito social à educação estariam o direito à educação básica em creche e pré-escola. No direito social à saúde estaria o direito à saúde preventiva, à saúde reparatória e à saúde pós-restabelecimento. A alimentação estaria inteiramente contida dentro do conteúdo mínimo existencial. Se existe uma coisa que visa assegurar um mínimo vital, essa questão é a alimentação. Mesmo porque a alimentação ela se subdivide numa alimentação mínima e numa alimentação existencial. Essa questão da alimentação mínima é muito variável. O que é mínimo para um pode não ser para outro, mas sem dúvida todo mundo sabe que é uma alimentação existencial. É o mínimo, é o necessário para que alguém possa se manter vivo, possa se manter com alguma dignidade. Dentro do direito social ao trabalho, eu coloco o direito de trabalhar com dignidade e de jamais perceber remunerações vis pelo trabalho, com a especial atenção para o salário mínimo. Dentro do direito à moradia, eu particularmente coloco o direito de não perder um lar e a tese de patrimônio mínimo, né, que vocês encontram, que é uma tese bastante defendida, e que esse lar seja servido de infraestrutura. Eu também ainda coloco a previdência social e a assistência aos desamparados dentro do conteúdo do mínimo existencial. Eu insisto, esse entendimento está longe de ser absoluto, é um entendimento particular, eu não trouxe apenas o meu entendimento e, sobretudo, está longe de haver uma conclusão a respeito do que estaria dentro do conteúdo do mínimo existencial. Há quem diga, é toda espécie de direitos, sejam eles direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos, direitos fundamentais, ainda que não sejam direitos fundamentais. Há quem diga que não, são apenas os direitos integrantes do artigo 7º, inciso 4º da Constituição, que trata do salário mínimo. Eu, particularmente, dentro de um grupo qualificado dos direitos sociais, seleciono um subgrupo de direitos exclusivamente sociais, e mesmo nesses direitos sociais, eu faço uma seleção a respeito de cada um dos 10 direitos sociais previstos lá no artigo 6º da Constituição. E a última indagação, antes da gente fazer um resumo prévio do que a gente estudou até agora, diz respeito à possibilidade de quantificar o mínimo existencial. Olha só, nós estamos trabalhando aqui
sobre esse conteúdo do mínimo. O que está dentro do conteúdo do mínimo? Isso está dentro, isso está fora, mínimo é princípio, mínimo é regra. Vale ressaltar, eu não posso deixar aqui de fora, o entendimento de boa doutrina que defende que seria possível quantificar o mínimo. O limite do mínimo existencial seria, por exemplo, a tabela do imposto de renda, que prevê a isenção para quem ganha aproximadamente até R$ 1.600, por exemplo. Muita gente faz essa limitação quantitativa, não uma limitação qualitativa. Então, até esse tanto é integrante do mínimo existencial. Acima desse tanto já não integra mais o mínimo existencial. É óbvio, é um posicionamento muito objetivo, um posicionamento que tenta dar critérios os mais objetivos possíveis ao mínimo existencial. Agora, conforme prevalece, não seria possível quantificar o mínimo existencial. Porque se a gente pensar em termos práticos, questões envolvendo direito à saúde, questões envolvendo direito à educação, não tem preço. E se tiverem preço, é muito acima de qualquer limite desses que estão dando aí de R$ 1.600, de R$ 1.500, de R$ 2.000. Se a gente parar para pensar numa simples internação no leito de UTI, pensar uma UTI chega a custar aí, o quê? R$ 1.500 por mês. Só uma noite de internação, só um dia de internação já ultrapassaria esse valor do mínimo existencial. Então, na verdade, quantificar o mínimo, conforme esse entendimento preponderante na doutrina, seria matar o mínimo, porque seria restringi-lo a uma faixa de subsistência muito pequena, a uma faixa muito insuficiente. Ok? Vamos fazer um resumo do que nós trabalhamos até agora na nossa aula sobre mínimo existencial? Vamos lá, algumas informações que eu passei para vocês. Primeira informação, prevalece o entendimento pelo qual o mínimo existencial é regra. Veja bem, eu particularmente me perfilei o posicionamento segundo o qual o mínimo é princípio, mas STF, STJ, 90% doutrina defende que o mínimo existencial é regra, porque é integrante do núcleo duro dos direitos fundamentais, porque é absolutamente relacionado à ideia de dignidade da pessoa humana. Segunda informação que eu dei para vocês aqui. O conteúdo do mínimo existencial varia conforme a doutrina. Olha só, eu particularmente restringi aos direitos sociais, e mais do que isso, a um subgrupo qualificado de direitos sociais. Mas eu trouxe aqui para vocês a posição do professor Ana Paula de Barcelos, posição do professor Ricardo Lobo Torres, posição do Ingo Sartre, posição que restringe ao artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. O conteúdo é variável e eu torno a dizer, duvido que algum dia se chegará a um conteúdo pacífico para o mínimo existencial. Terceira informação que eu falei para vocês, inclusive eu acabei de falar, o mínimo como subgrupo qualificado de direitos sociais, aqui é um posicionamento meu, eu restringo o mínimo essencial aos direitos sociais. E, como última informação, desse resumo parcial, prevalece o entendimento pelo qual não é possível quantificar o mínimo existencial. Nós vimos que existem autores que tentam colocar a faixa de isenção do imposto de renda, aquela faixa que você não precisa, seria isento por natureza de imposto de renda. Agora, o entendimento prevalente é de que não só não é possível quantificar o mínimo, porque existem direitos, sejam eles sociais ou não, que não têm preço. Como é que você vai dar um preço para o direito à livre manifestação do pensamento? Como é que você vai dar um preço para o direito, para os remédios constitucionais, por exemplo, para um habeas data, para um habeas corpus, para um mandado de injunção, para um mandado de segurança? Como é que você vai dar um preço para um direito à saúde, um direito à educação? Ou ainda que você consiga dar um preço, será que esse preço ele vai atender aos seus interesses? Será que R$ 1.500, R$ 1.600 é suficiente? Acabei de dar um exemplo para vocês. Uma UTI, uma internação no leito de UTI fica mais do que R$ 1.500 por dia. Só esse dia seria o mínimo existencial. Ou seja, esse dia você teria garantido. Os dias subsequentes não teriam garantidos porque já teria extrapolado o limite quantitativo do mínimo existencial. Então, esse posicionamento é um posicionamento respeitável, obviamente, mas não é o posicionamento que prevalece na doutrina. Prevalece na doutrina, repito, o entendimento de que o mínimo existencial é um conceito qualitativo. É um conceito qualitativo e não um conceito quantitativo. Tudo bem até aqui? Vamos chamar agora uma pergunta de um aluno que contribuiu com a nossa aula sobre direitos sociais. Oi, professor, meu nome é Rafael Mendes e eu gostaria de saber como conciliar o mínimo existencial com a reserva do possível. Segundo o Rafael, que faz pergunta aqui hoje, seria uma coincidência, o segundo xará e absolutamente louvável a sua pergunta, uma pergunta muito boa, a ideia de conciliação entre a reserva do possível e o mínimo existencial. Olha,
Aqui eu vou explicar para vocês, tentar explicar de uma maneira sistemática e tentar conciliar tudo aquilo que a gente viu na aula de reserva do possível. Vou tentar agora casar, tá? Vocês viram, eu falei de natureza, de conteúdo, eu tentei trazer de uma forma um tanto símile, a reserva do possível e o mínimo existencial. Aqui a gente vai tentar casar os dois institutos, tudo bem? Olha só, para quem entende que o mínimo existencial é regra, você não pode alegar a reserva do possível de maneira alguma. Seja a reserva do possível princípio, seja a reserva do possível regra, seja a reserva do possível condição de realidade. O mínimo existencial, como regra, seria uma espécie de barreira intransponível. Pensa em um muro de concreto que você não consegue explodir, que você não consegue pular, que você não consegue passar ele de maneira alguma. Quem defende assim pensa que o mínimo existencial seria uma barreira intransponível. Então, quem defende o mínimo como regra seria uma barreira intransponível. A reserva do possível existiria? Bom, existiria, óbvio que existiria, mas para questões que não envolvessem o mínimo existencial. Isso para quem entende o mínimo como regra. Agora, para quem entende o mínimo existencial como princípio, que é o posicionamento ao qual eu particularmente me perfilho, vale lembrar que é um posicionamento intermediário, aí seria possível você tratar sinonimamente mínimo existencial e reserva do possível, tratar sinonimamente, que eu falo, no sentido de tratar dentro de um mesmo contexto, não sinonimamente, perdão pela expressão, mas tratar dentro de um mesmo contexto. Como é que você faria? Você pode correlacionar um princípio do mínimo existencial com o princípio da reserva do possível, dependendo do caso, se faria uma ponderação, se faria um sopesamento de valores e se chegaria à conclusão que a reserva do possível deve prevalecer. Agora, em outros casos, se faria um sopesamento, se faria a devida ponderação, se faria o devido equacionamento de valores, de conceitos, de ideias e se chegaria à conclusão de que o mínimo existencial é o que deveria prevalecer. Vale lembrar, fundamentalmente, mesmo para aqueles que entendem que o mínimo existencial é princípio, vale lembrar, eu insisto para vocês não se confundirem, não seria um princípio comum, seria uma espécie de princípio plus, seria uma espécie de sobre-princípio, seria um princípio mais forte. Ou seja, em casos envolvendo o mínimo existencial, as alegações de outro lado poderiam, inclusive, incluir a reserva do possível. Agora, isso não significa que a peleja seria tratada em paridade de armas. Havendo igualdade de argumentos, o mínimo existencial deveria ser, inclusive como critério de decisão, deveria pesar mais na hora de uma decisão prolatada pela autoridade judicial. Agora, vale lembrar também, que eu trabalhei na nossa aula e já encaminhando para a conclusão, que a reserva do possível ela deve ser tratada de forma excepcional do nosso ordenamento. Em momento algum, se deve admitir a reserva do possível como algo constante. Olha, ela está aqui no nosso ordenamento, ela está funcionando, muita gente critica, diz que ela não deveria ser utilizada, mas o fato é que ela vem sendo utilizada pela doutrina, pela jurisprudência, conforme eu falei. Agora, deve-se lembrar, a reserva do possível deve ser utilizada de forma excepcional e de forma justificada. O que eu estou falando com isso? Que quando estiver em jogo valores de valia diferente, você não pode alegar a reserva do possível. Isso também acaba sendo um outro critério de decisão para auxiliar o juiz e para auxiliar aqueles que socorrem do judiciário para a implementação de uma determinada política pública. O que eu estou querendo dizer? Vou dar um exemplo que eu usei no final da nossa aula passada. Uma situação envolvendo uma pessoa que solicita ao Estado uma vaga para o seu filho numa escola pública. O Estado vem e fala, olha, nós não temos vaga, nós não temos como ampliar aquela sala, nós não temos como construir uma escola, nós não temos como mandar o seu filho para outra escola. Por quê? Porque o nosso dinheiro está totalmente destinado, está totalmente alocado para a publicidade, porque vai para a construção de um estádio de futebol, por exemplo, que são coisas que acontecem em termos práticos. Nesse caso, não parece ter razão de existir a reserva do possível, mesmo porque os valores são de valia absolutamente diferentes. Nós estamos aqui trabalhando com uma questão de publicidade, óbvio, publicidade é necessária para a administração pública, mas ela não pode ser o principal gasto de uma administração pública, como acontece em muitos lugares por aí. Nesse caso, você não poderia alegar a reserva do possível. Agora, em outros exemplos, e eu terminei a aula perguntando para vocês, e aí, o que vale mais? Conceder medicamento para uma pessoa, um medicamento de R$10.000 para uma pessoa, ou 1.000 medicamentos de R$10.000 para um medicamento de R$10.000 para uma pessoa, ou 1.000 medicamentos de R$10 para 1.000 pessoas. Nesse caso, você poderia muito bem trabalhar com a reserva do possível, mesmo havendo o mínimo existencial do outro lado. É óbvio, essa coexistência parte do pressuposto de que mínimo existencial e reserva do possível são regra, têm natureza principiológica. Vale lembrar, para posicionamento
predominante da doutrina e também na jurisprudência, o mínimo existencial é regra, então não haveria como conciliar a reserva do possível e o mínimo existencial. Esse é o posicionamento predominante. Nada obstante, não seja o meu posicionamento. Bem, meus caros, com isso nós chegamos ao nosso resumo final daquilo que nós trabalhamos na nossa aula de hoje sobre mínimo existencial. Eu vou trabalhar com vocês as conclusões. Vamos lá. Número 1. A tese do mínimo existencial surgiu na Alemanha, na década de 1950. Número 2. O mínimo é um subgrupo qualificado de direitos sociais. Esse é um posicionamento meu. Número 3. Prevalece o entendimento pelo qual o mínimo existencial é regra. Número 4. O conteúdo do mínimo existencial varia na doutrina, e isso está longe de pacificação. Eu diria mais, nunca vai haver uma pacificação. Número 5. Prevalece o entendimento pelo qual não é possível quantificar o mínimo existencial, seja porque muitos direitos sociais não têm preço, seja porque muitos direitos sociais são mais onerosos do que os limites impostos por aqueles que pretendem quantificar esse instituto. É dizer, o mínimo existencial é qualitativo e não quantitativo. Número 6, o mínimo existencial impõe ampla proteção contra eventuais arbítrios do Estado, inclusive contra a reserva do possível. Com isso, nós chegamos à conclusão. Para quem entende que é regra, não se poderia conciliar a reserva do possível com o mínimo existencial. Para quem entende que exista um princípio da reserva do possível e um princípio da reserva o princípio do mínimo existencial, seria possível conciliar esses dois institutos e trabalhá-los, inclusive, no mesmo contexto. Bom, pessoal, concluindo a nossa aula, nós trabalhamos aqui uma aula só sobre preâmbulo, nós fizemos 4 aulas sobre direitos sociais. Eu vou tomar a liberdade de fazer um resumo de tudo que nós vimos em nossas aulas. Eu vou, de certa maneira, reproduzir os resumos finais, as considerações finais de cada aula que nós tivemos. Tudo bem? Na nossa primeira aula, que foi uma aula sobre preâmbulo constitucional, nós chegamos às seguintes conclusões. Constituições que tiveram preâmbulo, à exceção da Constituição de 1937, têm aspirações democráticas. Nós vimos que a Constituição de 1937 teve forte influência de uma ideia de caça aos comunistas, uma Constituição getulista, da era Vargas, né? Quando eu falo de Getúlio Vargas, uma Constituição com nítida influência da Constituição polonesa, em razão disso ela foi apelidada de Constituição polaca. É óbvio que o fato de uma Constituição ter preâmbulo não significa que essa Constituição vá ser democrática, mas de toda maneira significa que ela respeita um mínimo de pluralidade, respeita um mínimo de concepção cultural, reproduzindo aqui as ideias de Peter Heberle e sua ideia de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Uma segunda conclusão que nós tivemos na nossa aula de preâmbulo constitucional, que muito do preâmbulo é esmiuçado nos princípios e direitos e garantias fundamentais. Uma terceira conclusão que a gente viu é que a tese predominante é da irrelevância jurídica do preâmbulo. Nós vimos que o texto constitucional é dividido em 3 partes, em preâmbulo, em parte dispositiva e em parte transitória. E conforme o entendimento do STF e da doutrina majoritária, prevalece que o preâmbulo ele é irrelevante juridicamente, inclusive para parâmetro de constitucionalidade. Existem outras teorias, a tese da eficácia é idêntica aos demais preceitos, a tese da eficácia indireta, que é um posicionamento intermediário que encontra alguma aceitação na doutrina, mas o entendimento prevalente é a de relevância jurídica do preâmbulo. Nós também concluímos na nossa aula sobre o preâmbulo constitucional que os elementos do preâmbulo visam salvaguardar a dignidade da pessoa humana. E para finalizar, a gente viu que a expressão perante Deus não fere o Estado laico. Depois, dando prosseguimento, na nossa segunda aula, que a gente fez uma introdução aos direitos sociais, nós trabalhamos sobre os direitos sociais, sobre os fundamentos dos direitos sociais, nós concluímos que o rol de direitos sociais, o rol previsto no artigo 6º, não é um rol exaustivo, é um rol meramente exemplificativo. Nós temos lá os direitos sociais, 10 direitos sociais, mas esse rol já foi 8, já foi 9, atualmente são 10 direitos sociais. Nada obsta que se insiram 11, 12 direitos sociais, nada obsta também que precise estar lá previsto um direito social para que esse direito seja efetivamente social. Estou trabalhando com a ideia do direito ao transporte, por exemplo. A ideia de eficácia negativa e positiva dos direitos sociais está superada e, finalizando as conclusões da nossa aula 2, é que é possível ativismo em direitos sociais, ativismo judicial em direitos sociais, desde que com alguma parcimônia. Dando prosseguimento, na nossa aula número 3, nós estudamos os chamados direitos sociais em espécie. E nós chegamos às seguintes conclusões. Não existe hierarquia entre direitos sociais.
Número 2, o rol de direitos sociais é meramente exemplificativo, algo que nós já tínhamos concluído na nossa aula anterior, na nossa aula número 2. Número 3, a Constituição Federal dispensa grande atenção à saúde, à educação e ao trabalho. Valendo lembrar que não existe qualquer hierarquia entre normas constitucionais, não existem direitos sociais mais ou menos importantes. O que existe são fatores técnicos, fatores fáticos, fatores do cotidiano, mas juridicamente não se pode falar em um direito social mais importante que o outro. E, por fim, nós concluímos que não se trata a felicidade de um direito social em espécie, mas de uma finalidade a ser buscada. Quando nós trabalhamos sobre a felicidade, nós trabalhamos com as propostas de emenda à Constituição e o artigo 6º ficaria: são direitos essenciais, são direitos sociais, vírgula, essenciais à busca pela felicidade. Ora, os direitos sociais, a felicidade seria apenas um objetivo a ser alcançado pelos direitos sociais. Dando prosseguimento, na nossa aula número 4, nós trabalhamos sobre a reserva do possível, especificamente. Foi uma aula apenas sobre reserva do possível. E nós vimos que a tese surgiu na Alemanha, em 1972, nas mãos do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Depois nós concluímos que trata-se de matéria que deve ser não só alegada, mas também devidamente argumentada pelo Estado. Nós vimos que cresce o entendimento pela natureza principiológica da reserva do possível, e aqui eu chamo a atenção, não há uma discussão ainda plenamente elaborada acerca da natureza jurídica da reserva do possível. Há quem diga que seja regra, há quem diga que seja princípio, há quem diga que seja valor, há quem diga que seja condição de realidade. Agora, o meu particular entendimento, inclusive algumas decisões dos tribunais, vão no sentido de que a reserva do possível tenha, sim, natureza de princípio. Uma outra conclusão que nós vimos nessa aula sobre a reserva do possível é de que essa tese é adotada no direito comparado, mas sofre muitas críticas no Brasil. A gente viu que muita gente refuta a reserva do possível no Brasil, mesmo porque o contexto em que ela foi empregada na Alemanha é absolutamente diferente do contexto em que se quer utilizá-la no Brasil. A gente viu que países como a Alemanha, países como Portugal e o Brasil, obviamente, trabalham a reserva do possível. Encontrei a expressão em si, reserva do possível, mas algumas nações, como a Argentina, como a França, como a Itália, trabalham também com essa ideia, mas sem utilizar especificamente a expressão reserva do possível. Nesses casos, eles sopesam o orçamento público, sim, mas com direitos e deveres individuais e coletivos, notadamente o direito à vida, que é um direito, obviamente, um direito muito importante, não o mais importante, porque nós sabemos que não existe qualquer hierarquia entre direitos fundamentais, mas um direito que envolve os aspectos mais subjetivos do ser humano. E, por último, a gente concluiu a nossa aula sobre a reserva do possível, vendo que decisões judiciais vêm estourando o orçamento público. Eu estou falando aqui de sentenças aditivas. São as decisões que importam um gasto inesperado para o Estado. Chamadas sentenças aditivas, nem sempre o orçamento prevê aquilo que as decisões judiciais têm mandado se cumprir via o chamado ativismo judicial. A questão fica ainda mais crítica quando nós trabalhamos com direitos sociais, que são os direitos mais onerosos aos cofres públicos. E, por fim, na nossa aula de número 5, nós trabalhamos sobre o mínimo existencial em si. E nós concluímos que a tese do mínimo existencial surgiu na Alemanha, na década de 1950. Aí a gente fez aquela comparação. A reserva do possível surgiu também na Alemanha, no Tribunal Constitucional Federal. Já o mínimo existencial surgiu na Alemanha, na década de 50, no Tribunal Federal Administrativo, e só foi chegar no tribunal, na Corte Constitucional Federal Alemã, na década de 80, na década de 90, onde, obviamente, encontrou seu ápice e é trabalhada até hoje com bastante afinco. A gente viu também que o mínimo é um subgrupo qualificado, e eu aqui particularmente faço uma restrição do conteúdo do mínimo a um subgrupo de direitos sociais. Eu especifico a direitos sociais, mesmo porque estes são os direitos que até outro dia atrás, como eu disse, careciam de autoexecutoriedade. Hoje prevalece o entendimento de que eles têm sim autoaplicabilidade e podem ser implementados tanto pelo administrador público, quanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Poder Judiciário. Nós trabalhamos também que prevalece o entendimento pelo qual o mínimo existencial é regra, embora eu entenda que se trate de princípio. Nós trabalhamos que o conteúdo do mínimo essencial varia na doutrina e está longe de ser pacificado esse conteúdo. A gente viu aqui o posicionamento da Ana Paula de Barcelos, do Ingo Sartre, do Ricardo Lobo Torres, posicionamento do artigo 7º, inciso 4º da Constituição, o meu particular posicionamento, e nós vimos
nós vimos que não é possível quantificar o mínimo existencial e, por fim, nós vimos que o mínimo existencial impõe ampla proteção contra os arbítrios do Estado, inclusive contra a reserva do possível. Bom, pessoal, com isso nós concluímos a nossa aula. Eu agradeço imensamente a possibilidade de ter falado aqui para vocês hoje, agradeço a possibilidade de ter entrado na sua casa. Nós trabalhamos aqui sobre o preâmbulo constitucional, sobre os direitos sociais, sobre os fundamentos, direitos sociais em espécie, a reserva do possível, o mínimo existencial. Eu espero que essa aula seja de grande utilidade para vocês, seja você um concurseiro, um graduando, um graduado, um pós-graduando em Direito, se você está... ou mesmo você que seja leigo no assunto e que tem interesse na matéria, para saber que você tem mais direitos do que você imagina. Hoje nós destrinchamos aqui para vocês os direitos sociais, com especial atenção para a reserva do possível e para o mínimo existencial. Um grande abraço, até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.